A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Vinha FM 91.9. Nós já estamos aqui nos estúdios da Vinha FM com um convidado mais que especial. Você não pode perder. Se eu fosse você, não reclamaria do trânsito. Eu estava vindo agora para os estúdios da Vinha e o trânsito em Goiânia está complicado. Mas não reclame. Agradeça a Deus pelo trânsito que você está enfrentando hoje. Dê mais um tempinho, que você que está no seu carro, ligado na Vinha FM, você vai ficar impressionado com o programa de hoje. Nós estamos aqui preparados para levar muito conteúdo para você nessa tarde. E eu começo apresentando as pessoas que estão comigo na mesa. Josué Hermínio, que vai fazer a sua apresentação e chamar você para participar conosco nas nossas mídias sociais. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde para você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube. Eu sou o Josué, tô aqui mais uma vez no Hipercast. É uma honra para mim estar aqui dividindo essa mesa com grandes homens de Deus e de negócios. E eu queria convidar você que tá aí para participar conosco pelo WhatsApp 629-9997-2005, 629-9997-2005. Você pode também assistir pelo YouTube Hipercast ou pelo YouTube da Vinha, pelo Instagram Hipercast Oficial. E agora, pra gente começar, eu quero chamar o Danilo, que vai trazer pra gente a dica do dia. Boa tarde, Danilo. Qual que é a dica de hoje? Boa tarde, Josué. Boa tarde, Neto. Boa tarde, nosso convidado ilustre, que agora o Paulo vai apresentar ele. E estou muito feliz, né, com mais uma semana aqui no Hipercast, que Deus vai falar muito ao seu coração. Sei que vocês vão sintonizar aí sua rádio nesse momento, vindo para cá para a rádio. Eu vim de Uber, o Uber falou assim, não, você vai para um programa? Eu falei, vai, para o Hipercast. Não, já vou sintonizar aqui, mandar um abraço para o Gilmar, que nossa audiência tá cada dia aumentando, Neto. E o pessoal tem comentado. Que bênção. Vamos aí, com a dica do dia. Não pense como derrotado, pense como se fosse um boleto, pois o boleto sempre vence. É isso aí, Danilo. E vocês que estão nos ouvindo nessas tardes vão vencer. Fica isso firme. Amém. Boa tarde, ouvinte da Vinha FM. Então, estamos aqui para mais um Hipercast. E vamos aqui apresentar o nosso convidado, que ele que é mega especial, hiper especial. O nosso irmão, nosso amigo, ele que é casado com a Elisângela, pai da Júlia, multiempresário, criador do método relacional de aceleração de negócios, fundação do Clube G55 no Brasil e da G1 Mentores nos Estados Unidos, autor do livro Trilha dos Milhões e nosso sócio na Hipergôndolas, na Hiperestrutura Solar, meu amigo, meu irmão Thiago Kennisley. Muito obrigado, Thiago Kennisley, por estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, Paulo. Deus abençoe demais. Obrigado pela oportunidade, Neto, Josué, Danilo. Uma honra para mim estar aqui, viu? Você sabe que a gente tem uma história aí longa, mas é uma história de muita admiração. E poder conhecer esses estúdios aqui, eu tô impressionado, Neto. Impressionado com tudo que eu tô vendo aqui, viu? A Vinha FM não é brincadeira, viu, Thiago? Que é isso? Tudo feito com muita excelência. Eu sou apaixonado na Vinha FM, sou apaixonado na Igreja Videira, porque tudo que é feito aqui é feito com excelência. Uma bênção. Tô feliz de estar aqui com vocês, espero poder contribuir com a nossa audiência, com todos que estão nos ouvindo aí, e que essas ondas sonoras possam chegar em todo mundo, né? Possam chegar em todo mundo, e que a partir dessa palavra de hoje aqui, do que nós vamos partilhar uns com os outros aqui, muitas pessoas possam ser abençoadas hoje, né? Serão, com certeza serão muito abençoados. Então fique antenado, fique ligado, crie expectativas no seu coração. Eu sei que o Josué vai estar falando, vai estar lendo a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo YouTube, mas eu não poderia deixar de registrar, né? Tem algumas pessoas que me chamam também pelo WhatsApp aqui, tô ligado, já recebi fotos aqui de gente que está nos acompanhando pelo YouTube. Um abraço aí para o Olair, né? Um abraço para o Hernani da Festpan também, que também está nos ouvindo, e todos vocês, né, que estão nos ouvindo, participem conosco aqui, que será de muito bom, né, estar com vocês e poder partilhar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Bom, falar do Thiago Kennisley, o nome dele é meio diferente, meio chique, africano, né? meio europeu, meio né? africanizado, né? O negócio meio assim e tal. É você que tá aí do outro lado, não tá vendo, tá só no rádio, às vezes tá no trânsito, não tá vendo. O Thiago é meio moreninho mesmo, não sei se é africanizado, não. É meio africanizado o negócio, não sei, eu acho que você tá falando, a gente acredita. Mas olha,
Antes de começar a entrevista com o Thiago, eu queria fazer uma observação, né? Contar um pouquinho da história do Thiago relacionada a nós. O Thiago, a gente se conhece há o quê? Uns 20 anos, Thiago? Pelo menos, daí pra lá. Mais ou menos uns 20 anos, né? Nós somos clientes do Thiago há mais ou menos uns 20 anos que o Thiago faz negócio conosco, vendendo, e o Thiago é uma pessoa que ele vai falar aqui do método relacional, e ele é uma pessoa que realmente relaciona com pessoas com um propósito de fazer negócio. Não é à toa que ele tem muitos sócios mesmo. Então, há mais ou menos uns 20 ou 20 e poucos anos, a gente conhece o Thiago, e o Thiago, mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos 2019, por aí, né? Uns 5 anos atrás, né? O Thiago, a gente estava fazendo um negócio com o Thiago, comprando gôndolas para as lojas, o imobilizado das lojas. A gente estava comprando um pacote, acho que de uns 40 jogos de gôndola, 30, 40 jogos de gôndolas, para abrir novas lojas, um pouco antes da pandemia, acho que foi 2019, se eu não me engano, né? E o Thiago, ele... lá no nosso escritório, se reuniu comigo lá um dia, a gente conversando num bate-papo, né? Num relacionamento comercial muito legal, né, Thiago? Isso aí, como você. E o Thiago falou, olha, me apresentou a história de vida dele e falou, olha, eu tô deixando o ramo de gôndolas para um outro ramo, né? Para um outro tipo de negócio. E eu olhei aquilo, eu falei, mas que pena, né? Quantos anos você tinha de empresa naquela época, Thiago? Só com o ramo de gôndolas? 19 anos. 19 anos. Aí a gente conversando num bate-papo ali, ele falou, olha... Eu falei, quanto tempo você tá nesse ramo? Ele falou, 19 anos. E eu olhei para aquilo e pensei, nossa, que pena, né? Que ruim a pessoa deixar 19 anos de história, 19 anos de experiência. É isso. Porque o Thiago é muito excelente naquilo que ele faz. Sempre foi um bom vendedor, um excelente gestor, né? Gestor comercial, que geriu um time, né? Na empresa onde ele trabalhava. Sempre nos atendeu muito bem. E aí, né, de uma brincadeira, né, o Thiago, a gente conversando, eu falei, Thiago, mas que pena, né, e tal, e aí, de repente, não sei se na mesma reunião ou numa próxima reunião que nós tivemos, o Thiago, né, fez uma brincadeira pra gente se tornar sócio dele, né, e aí a gente foi, orou e aceitou o desafio, e hoje nós somos sócios do Thiago. É verdade. Né, nós temos uma empresa... Fala aí, Thiago, um pouquinho dessa empresa que nós somos sócios. Nós começamos ali pela Hipergôndolas, né, naquela oportunidade, até porque era o primeiro negócio que eu podia fazer, né. Aqui a gente fala muito, nós vamos falar sobre o método relacional, e o relacional é essa estratégia que você tem de ser intencional nas suas relações. Então eu falei, se eu tenho que virar sócio dele, vamos virar sócio na parte de gôndola, porque eu já vendo um monte de gôndola para ele mesmo, e aí essa coisa já vai virando aqui, já vai virando um negócio. Thiago, né? Sabe o que eu achei interessante? Você não perdeu tempo. É isso aí. Né? O Thiago já, na primeira ou segunda reunião que a gente teve, o Thiago já cantou, né? Neto, e aí, vamos ser sócio desse negócio? Né? Já veio, já apresentou um projeto e a coisa foi caminhando, a coisa foi fluindo, né? É isso aí. Só que a gente faz um plano e Deus faz outros, né? Porque nossa ideia ali era montar uma empresa, claro, onde a Hiperfesta poderia comprar muito de nós, comprou e compra, mas acaba que os planos mudaram um pouco, porque logo veio pandemia, o plano mudou para todo mundo, né? Exatamente. Só que o que Deus estava preparando para nós, na verdade, era uma segunda empresa, que era a Hiperestrutura Solar. Né? A gente, claro, mantém, tá firme, graças a Deus. Continua com Hipergôndolas. Continua com Hipergôndolas, fazendo negócio, vendendo para todo o país, mais de 50 redes que nós atendemos hoje em todo o país. Mas Deus queria nos dar também um negócio que não era nem minha experiência, nem de vocês. Naquele momento, nós nunca pensávamos que surgiria esse novo business, né, Thiago? Esse novo negócio que é ligado a painéis fotovoltaicos, energia fotovoltaica. E é o grande tchan do momento, né? E acabou virando um dos principais negócios, junto com a Hipergôndolas também, e que Deus tem nos dado a graça de poder levar o nome da empresa por muitos cantos do país também. Agora, especificamente em agosto, numa feira em São Paulo, né, numa das maiores feiras do segmento de fotovoltaica, a gente está lá pela primeira vez. Uma empresa que é mais jovem, nasceu praticamente um ano depois, mas que hoje já tem uma importância em faturamento tão grande quanto. Eu costumo falar para os meninos, falo muito para o Neto, para os meninos, e a gente sabe que existe uma direção espiritual sobre a Hiper, né? Amém. Existe uma direção forte espiritual sobre a Hiper, e tudo que a gente faz junto com a Hiperfesta prospera. Então, por isso que para mim, na hora que a gente pintou a oportunidade, as meninas trouxeram, né? As sócias ali, Viviane, Elvira, Carla, trouxeram, eu falei assim, mas essa empresa tem que estar debaixo da Hiperfesta, porque se a gente fizer uma coisa muito separada, pode ser que a gente perca a benção. Não pode perder benção, não. Vambora. E o ouvinte que está nos ouvindo, eu queria falar de uma particularidade do Thiago. O Thiago, ele me impressionou com algo, né? Quando ele estava no processo de desligamento da outra empresa para tocar uma carreira solo e que a gente resolveu ser sócio, e o Thiago veio como sócio, o Thiago não veio sozinho. O Thiago, ele é alguém que realmente ele olha
para aqueles que estão em volta dele, né? Então, hoje nós temos, além do Thiago, né, que é o nosso sócio direto, mas ele trouxe outras pessoas que são o braço dele nessa operação de hipergôndolas e hipersolar, que é o Marcos Gomes, Sim, a Elvira, a Carla, a Viviane. É isso aí, são essas. Essas três aí. Tanto de sócio, né, Thiago? Já deu uma mão. Mas olha, né? isso. Para, né? Já deu, calma aí. Isso pode vir mais gente ainda, com pode, certeza. porque as portas estão abertas. Sem dúvida. Mas eu achei muito interessante isso da sua parte, viu, Thiago? Muito nobre da sua parte em não deixar para trás aqueles que estavam com você, que era o seu time, que era, né, quem ombreava com você naquela equipe, naquele momento ali, né, naquela fase da sua vida. Você falou, eu vou, Neto, mas eu vou trazer esse. Né? E esse time veio, gente, eram funcionários, eram pessoas que eram, né, funcionários, vendedores, prestadores de serviço, colaboradores direto do negócio lá e se tornaram sócios. Né? E eu sei que nós estamos começando um negócio e todo começo ele tem o seu peso. Nós ainda não estamos ganhando dinheiro com essa empresa como nós gostaríamos. Mas, Thiago, há uma satisfação no coração deles lá de serem sócios, não há? Não, sem dúvida. E aí eu preciso... Eu só vou tomar cuidado para não ficar rasgação de seda também, né? Mas eu preciso dizer o fato. Eu lembro que quando eu saí da empresa eu tinha 2 pessoas, porque eu sempre acreditei que você precisa ter pessoas que já chegaram onde você está. E você modela essas pessoas porque para você construir carreiras parecidas, empresas parecidas. E naquela oportunidade que eu estava fazendo a transição de carreira, eu tinha 2 pessoas que eu me inspirava, 2 empresários, né? 2 empresas. Vocês, do lado de cá, Hiperfesta, e o Ademar da Droga Shop. Porque eram 2 pessoas que tinham o coração voltado para Deus. Você percebia que não era só conhecimento técnico, não era só ganhar dinheiro, mas tinha um desejo de abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar pessoas. E eu via isso com muita clareza em vocês, né? Eu via vocês abençoando pessoas que eram gerentes, pessoas que eram familiares, ex-repositores de loja que vocês mandavam para Tocantins e mandavam para Mato Grosso. E eu olhava aqui e falava assim, eu quero uma empresa desse jeito. Uma empresa que eu não apenas tenha pessoas que trabalham comigo pelo dinheiro que eles ganham, mas também que são pessoas que são abençoadas e que vão abençoar outras pessoas. E aí eu comecei a fazer um modelo muito parecido com o que vocês fazem e eu comecei a olhar para os meus colaboradores, olhar para as pessoas, até pares meus, colaboradores, ex-colaboradores, olhei e via quem tinha de fato um coração ligado ao nosso, né? Que era exatamente o que eu via vocês fazendo, né? Abençoando pessoas ali que já estavam 5, 6, 7 anos, talvez com vocês, e hoje abençoando. Eu falei, cara, esse é o modelo que eu quero fazer para mim, porque não faz sentido eu crescer sozinho. Né? Até porque se eu tivesse feito, né, e tocado sozinho, hoje talvez nem aqui nós estaríamos. Exatamente. Eu tinha que estar lá, atolado, não teria braço, né? Não teria braço. Né? Então, essa modelagem que eu fiz foi muito inspirada em vocês, sem sombra de dúvida. E aqui né? famoso ditado, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado, né? O Thiago, ele é uma pessoa que nos ensina muito sobre isso, né, Neto? O Thiago leva os parceiros, aquelas pessoas que de fato fazem parte da história, né? Leva junto, né? Não larga pra trás, igual o Neto falou. À medida que a gente foi evoluindo nos negócios juntos, as pessoas que faziam diferença sempre estavam juntos, né? E o Thiago sempre teve essa característica que o Neto comentou. Sabe uma coisa que eu descobri, Paulo, nessa brincadeira, nessa caminhada toda? Esse coração ligado, ele não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque nesse meio tempo eu tive com muitas empresas. Nós abre empresa, fecha empresa, muitas empresas começaram. Só que o que aconteceu? O que eu comecei a perceber? O sócio, geralmente de uma empresa que vem precisando da sua mão de obra, precisando da sua inteligência, eu falo isso no livro, as pessoas só te procuram por 3 motivos para virar sócio. Ou porque ela precisa do seu capital intelectual, ou porque ela precisa da sua mão de obra, ou porque ela precisa do seu capital financeiro. Então, geralmente, quando alguém te procura para ser sócio, ele te procura com uma dessas 3 necessidades. E geralmente é capital financeiro. E quando você é um sócio investidor e entra no negócio com dinheiro, você tem o papel de escrever as regras do jogo. E aí você escreve as regras do jogo. Só que enquanto a empresa não está ganhando dinheiro, e ele absorve aqui o seu investimento, absorve o seu intelectual, né, o seu capital intelectual, e aí isso nós chamamos de smart money, né? Não é só o dinheiro, mas é o dinheiro com inteligência. E enquanto isso está acontecendo, está tudo bem. Só que na hora que começa a entrar os primeiros lucros, é a hora que você começa a entender o coração do cara. Por quê? Porque a primeira sensação é o seguinte: puxa vida, mas eu tô ganhando isso tudo, eu tenho que dividir com eles? Eu tenho que dividir. Ele colocou só o dinheiro, eu tô trabalhando, eu tô desempenhando, eu tô na operação, dia e noite. Aí essa é a hora que você entende, de fato, quem tá com o coração ligado e quem está no negócio apenas por oportunismo. E aí tem uma frase que um grande mentor que eu tive, ele fala, que eu acho incrível. Ele fala o seguinte: não sofre pelas pessoas que saem da sua vida. Comemore as pessoas que entram e não sofra pelas que saem. Porque se elas estão saindo é porque Deus já viu alguma coisa que você não foi capaz de ver. Tiago, e assim, algo que também chama muito a minha atenção e que me admira muito em você e assim, de modo geral nos negócios, é porque
você que está nos ouvindo do outro lado aí, preste atenção no que eu vou dizer. Nós geramos segundo a espécie. Pé de manga, um fruto da mangueira gera uma mangueira. Né? Um fruto da jabuticaba vai gerar uma jabuticabeira. Nós geramos segundo a espécie. E o Thiago, ele gerou, lá na operação hipergôndolas e hipersolar, ele gerou segundo o coração dele. Thiago, ele nos admira, como ele disse lá no começo, ele se uniu a nós, ele optou por ser um sócio nosso, porque ele via alguma coisa boa em nós, e ele conseguiu, de forma muito, muito assertiva, passar isso para as outras sócias que vieram depois, né? Primeiramente veio você e o Marcos Gomes, depois vieram a Elvira, a Carla e a Viviane, né? E eu posso dizer, Thiago, elas falam comigo de vez em quando e todas elas têm a mesma admiração por nós que o Thiago. Porque o Thiago gerou nelas o mesmo coração que ele tem. Isso é fundamental. Thiago, e algo importante, né, que eu vejo na sua história é que você poderia contratar, né, os seus hoje sócios, né, poderia contratar, pagar um bom salário, mas você quis compartilhar daquilo que você está vivendo, né, do seu ganho da sua empresa, né? É isso aí. O Danilo, você sabe que eu nunca esqueço uma fala que o Paulo fez numa dessas conversas, quando eu estava saindo, fazendo uma migração de CLT para empreendedor. E o Paulo perguntou e eu falei o salário que eu tinha. Ele olhou pro Neto. Eu nunca comentei isso com vocês. Ele olhou pro Neto e falou assim: é bravo, né? Aquilo que a gente fala. É pouco pro cara que recebe e muito pro empresário. Né? O salário que eu tinha um salário, era um salário muito digno, que hoje muitos empresários não conseguem ter, empresas consolidadas. Eu tinha naquela época. E aí o Paulo falou assim, cara, aquilo que a gente fala, olha que loucura. Ou seja, o que você tá falando faz muito sentido. Eu poderia contratar executivos para tocar a operação. Mas cá entre nós, eu não empreendi para poder prosperar sozinho. Nunca pensei em empreender para prosperar sozinho. Para mim, se as pessoas não prosperarem juntos, eu não estou cumprindo o propósito. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre propósito, elas começam a replicar o que os outros falam, mas ela não entende de fato o que é propósito. O propósito tem que tirar um pouco de você. O propósito tem que tirar um pouco do seu sangue, da sua carne, do seu bolso. Porque senão não é propósito. Quando eu falo para você que eu tenho um negócio de propósito, uma empresa de propósito, mas as pessoas que estão comigo continuam só diminuindo e eu crescendo, cara, esse propósito ele não é real, não é verdadeiro. Se as pessoas não prosperam, se as pessoas não crescem junto comigo, peraí um pouquinho, essa empresa não é uma empresa de propósito, ela pode ser qualquer outra coisa. E eu não tô falando que tá errado, não. Só que eu não posso bater no peito e falar que eu tenho propósito se só eu cresço no negócio, se só eu avanço. Então, essa coisa, até que o Neto citou aqui, pra mim não faz sentido. O nível de segurança que eu tenho sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu entrego é tão grande que ele não me permite não exaltar as outras pessoas que crescem também. E isso é um problema grave. Hoje, fazendo palestras no Brasil, nos Estados Unidos inteiro, acabamos de fechar, estava brincando com o Neto, acabamos de fechar ali uma turma com mais de 15 mentorados na Angola, Moçambique e Camarões, fechamos agora há pouco. Para mim não faz sentido, nesse segmento, as pessoas têm muito ego, muita vaidade. Se eu vejo que você está crescendo, eu não falo bem de você, eu não exalto você, porque eu tenho medo que você leve um mentorado meu, que você leve um público meu. Para mim isso nunca fez o menor sentido. Espera um pouquinho, olha, por que nós estamos dentro do Grupo Hiper? Porque na minha visão, no meu entendimento, o Grupo Hiper, eu já falei isso muitas vezes, existe uma proteção sobre o grupo hoje que está muito ligada ao coração dos meninos, né? A estrutura que eles criaram, essa questão espiritual, e eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. Então, que as minhas sócias acreditarem nisso é fundamental, porque é no que eu acredito. É no que eu acredito, ou não faria sentido. Né? Então, não faz sentido eu dizer que eu tô dentro do Grupo Hiper só pela marca, ou só pelo... Não, eu estou por quê? Porque tem algo que é importante que nós temos que levar como essência do nosso negócio. Né? E aí vocês nos dão uma liberdade muito grande, porque nenhum de vocês nunca foi lá e falou assim, é assim que você tem que fazer e ponto final. Eu quero nos deu liberdade para isso, né? E eu quero até finalizar esse bloco agora, nós vamos entrar para um rápido intervalo, mas antes disso, nós queremos ouvir, né, a respeito da história do Thiago, de como ele começou a empreender, da sua família, nós queremos entrar nos bastidores. Mas eu quero finalizar esse bloco, né, para nós entrarmos no bloco comercial e depois entrarmos de volta no segundo bloco, falando de uma brincadeira que eu fiz, quando a gente se uniu, o Thiago fez a sociedade, logo depois surgiu a oportunidade de a gente montar uma fábrica. Uma fábrica de gôndolas, né? Nós compramos uma fábrica já em andamento e nós assumimos. E no dia de inaugurar a gente fez um culto lá, né? Que é nosso costume, nossa história sempre diz isso, né? E nós fomos lá, eu falei, né? Brincando, lá tinha umas 80 pessoas, uns 80 funcionários lá. E aí o pessoal conhecia o Thiago, conhecia os outros sócios, mas não conhecia a gente, os funcionários, né? E eu cheguei lá e falei, olha, nós somos o tipo de sócio que só vem aqui para buscar
o dinheiro, né? E aí eu brinquei com eles, falei, vocês estão vendo pouco a gente aqui, é porque tá dando pouco dinheiro, vocês têm de trabalhar mais, né? Esse negócio dá mais dinheiro pra gente voltar mais aqui. Mas nós estamos indo para um rápido intervalo, fica ligado, não saia daí, que nós temos muitas novidades para você. O Thiago é uma pessoa muito preparada e vai estar compartilhando da sua história de vida. Até o momento. Bora. Você está ouvindo Hipercast. É isso aí, ouvintes. Já estamos de volta no nosso segundo bloco. O tempo tá passando voando aqui. Tem tanta coisa boa pra gente compartilhar, né? E a gente tá aqui nessa expectativa. Josué vai ler algumas participações de alguns ouvintes que estão conosco. Isso. O Bruno mandou mensagem falando parabéns pelo podcast, conversa de alto nível. O Wanderson mandou hiper ligado. E o Josiel, lá de Santa Catarina, mandou assim, palavra poderosa, não sofra pelas pessoas que saem da sua vida, muito verdade. Isso mesmo. E eu queria desafiar você a participar também pelo WhatsApp da Vinha, que nós vamos aqui sortear 2 livros do Thiago, o livro Trilha dos Milhões. E para participar é muito fácil, é só você mandar um oi, alguma mensagem aí pro WhatsApp, que é o 629-9997-2005. Vou repetir, 629-9997-2005. Mande a sua participação e você já vai estar concorrendo a um livro do Thiago, Trilha dos Milhões. É isso aí, Josué. O livro está na minha mão, Trilha dos Milhões. Bonito. A apresentação do livro e conteúdo que há nele é muito rico. Você precisa concorrer. Venha, participe conosco, que o Thiago vai estar compartilhando agora mais umas experiências de vida. Thiago, fala um pouco da sua história, fala um pouco de você, fala um pouco da sua família, de como que você começou a empreender. Nós queremos que o nosso público te conheça um pouco melhor. Legal. Você sabe que esse termo Trilha dos Milhões, exatamente, o livro, inicialmente eu tinha essa expectativa de ajudar jovens e adolescentes que às vezes estão morando na periferia, vêm de uma situação difícil, enfim. E acabou que virou uma autobiografia, eu contei um pouco das histórias, enfim. E nesse livro eu conto tudo disso, né? O que acontece? Eu sou um jovem da periferia, meus pais semi-analfabetos, ali com um pouco mais de... Quando a gente dizia lá nos tempos passados, falava a 4ª série primária, né? Hoje é a 4ª série do ensino fundamental, acho que é coisa do tipo. Então os meus pais, eles sempre me deram uma ótima base de família cristã, religiosa. Eu tenho, assim, só bênção pra falar. Meus pais são casados, enfim. Mas eu não fui uma pessoa que teve muitos acessos, né? Não tive muitas oportunidades. Não tive. Na verdade, oportunidade sim, porque eu tive que construí-las. Uma vez que nós vínhamos de uma família humilde, de uma família simples. Morávamos num bairro afastado, numa periferia. Nesse bairro, nós não tínhamos asfalto. E eu lembro que ali aos 9 anos, Neto, eu sempre ia de ônibus para a escola. Eu, minha irmã e alguns amigos. Aquele ônibus que passava no bairro uma vez pela manhã e uma vez à tarde. Então, se você perdesse esse ônibus, você tinha que ir a pé para a escola. E aos 9 anos eu entrei no ônibus e a gente fazia sempre esse trajeto. E o cobrador, tinha o cobrador, né? A figura daquele cobrador que cobrava o valor ali. E nós passávamos por debaixo da catraca. E eu sempre parrudinho, gordinho, grandinho. Na hora que eu fui passar, o cobrador pôs o pé no meu rosto e falou assim, hoje você não vai. Você já tá bem grandinho. A partir de agora, se você quiser ir, você tem que pagar. E aí ficou aquela vergonha, aquela coisa horrível. Eu tive que descer do ônibus, voltar para casa. Minha irmã já tinha passado, ela seguiu para a escola e eu tive que seguir a pé. Ali então, eu passei a ir não mais de ônibus, mas passei a ir a pé. Só com um detalhe, eu tinha uma chinela havaiana. Essa chinela havaiana, com menos de 2 meses, ela já vai estragando. Então ali de baixo você já perde ali o carocinho, você tem que pôr um grampo para poder segurar. O uniforme era um só, ele chegava no final do ano todo rasgado, desbotado. Chegava suado, né? Suado, desbotado e rasgado. E essa foi a nossa realidade. E eu, então, desde muito cedo, eu entendi que o mundo não era justo, que se eu quisesse ser uma pessoa, alguém na vida, eu teria que dar os meus próprios passos. E eu comecei, então, já com 12 anos de idade, sempre estudando em escola pública. Com 12 anos de idade, eu sabia exatamente o que eu queria ser. Eu queria ser um administrador de empresa, eu queria ter a minha mesa, o meu caderno, a minha agenda, né? A minha mesa, a minha agenda, a minha caneta, a minha calculadora, e eu queria mandar em pessoas. Era isso. De onde que eu tirei isso? Se eu não tinha base nenhuma em casa que me ensinava isso? Novela. É o que acontecia, né? Pobres. Não tem dinheiro pra nada, o que assistia era novela. Não tinha o que fazer, era o que eu tinha. Tinha uma televisão em casa, né, Thiago? Tinha uma televisãozinha preta e branca. Então eu olhava pra aquilo e falei, cara, eu quero ser como esse cara. Porque o cara da novela, que era empresário, ele andava de paletó, gravata, um carrão, e tava sempre muito bem prontado. Eu falei, eu quero ser desse jeito. Então quando eu olho pra essa história, desde o início eu olhava e falava assim, olha, eu já tinha no coração o desejo de
empreender mesmo sem saber o que era empreender. Eu já tinha no coração o desejo de liderar mesmo sem saber o que era liderar. E aquela ação de mandar em pessoas nada mais era que reunir pessoas, estar com pessoas, que hoje é um dos meus principais propósitos, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Thiago, então, sim. Eu quero aproveitar esse gancho e falar assim, a gente conversa muito sobre questão do coração da pessoa, né? Você vê, numa realidade assim, difícil que você viveu, a sua reação foi de falar assim, eu quero chegar lá, eu quero ser assim. É ruim que muitas pessoas, às vezes, veem, né, estão numa situação difícil, veem uma pessoa, às vezes, numa situação melhor e não tem essa mentalidade da riqueza. Tem gente que faz criticar, fala assim, o outro, o fulano, falam mal, às vezes o empresário fala mal de uma pessoa que teve sucesso, ao invés de querer buscar o seu próprio sucesso. Exatamente. Né? Paulo, faz tanto sentido isso que é exatamente essa mensagem que eu quis pôr no livro. Por um pouquinho, não é porque você... Eu até brinco aqui, ó. Você pode sair da periferia e criar negócios milionários. Porque não é o fato de você ter tido uma condição, a falta de acesso, a falta de informação, a falta de oportunidades, que você precisa viver naquela condição. Então, o que eu entendi foi o seguinte, cara, se quem vai construir o meu futuro sou eu, mãos à obra. Cara, sem mimimi, sem olhar pra trás, sem sofrimento, mentalidade de prosperidade, de andar pra frente. E aí eu vejo que Deus tinha um projeto, um plano muito claro na minha vida, porque eu não tinha base pra me ensinar isso. Tanto eu lembro assim, nos primeiros trabalhos meus, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui um cara que comecei às 6:30 da manhã, nunca tirei hora de almoço, trabalhava até 10, 12 horas, ia pra faculdade, voltava da faculdade, trabalhava mais, chegava em casa, tinha que estudar de madrugada, porque era o único horário que eu tinha. E a minha mãe sempre olhava pra mim e falava assim, meu filho, mas você precisa disso mesmo? Você precisa estudar tanto, você precisa trabalhar tanto. E hoje eu vejo com clareza uma coisa que eu coloco nas minhas palestras, que é o seguinte, as pessoas que mais te amam são as que mais vão travar o seu futuro, são as maiores âncoras, na maioria das vezes, do seu futuro. É porque elas querem o seu mal? Não é porque elas querem o seu mal, é porque elas não têm instrução para te dar. Exatamente. Ela não tem visão, ela não viu o que você está vendo, ela não enxergou o que você está enxergando. Então, por mais que ela me ame, por mais que minha mãe me amasse, se eu seguisse aquela orientação dela naquele momento, eu estava ficando para trás. Por quê? Porque aquilo era o que ela tinha visto. E aí é o que eu tenho falado, nós temos que ter essa habilidade, esse entendimento, para poder saber quem são as pessoas que travam o seu futuro e quem são as pessoas que te impulsionam. Amo demais, amo de paixão, sou debaixo da autoridade dela, do conselho dela. Mas quando se trata de negócios, minha mãe, os meus pais e as pessoas que me amam, nem todos têm autoridade para falar comigo sobre negócio. Recentemente eu fiz uma cirurgia de coluna e aquela preocupação, coluna, todo mundo falando, cara, coluna é um perigo, toma cuidado e tal. No último, eu tomei a decisão, vou fazer a cirurgia. Encontrei um médico importante, gostei, confiei. Um dia antes, eu tava sofrendo, não dormia à noite. Um dia antes, um empresário, grande amigo meu, me liga e fala assim, Thiago, cara, eu vi aqui, você vai fazer cirurgia de coluna? Não faz isso não, coluna é perigoso. E aí foi um choque pra mim, porque eu olhei e falei o seguinte, cara, agora alguém de peso falou que eu não me deu uma orientação que mexeu. Mas eu já tava com tudo marcado, era no outro dia cedo, sofrendo demais, eu fui, fiz a cirurgia, foi um sucesso, uma bênção. 2, 3 horas depois estava ótimo. À noite o médico passou para me dar alta, eu contei essa história para ele, ele falou assim, Thiago, mas esse amigo seu, esse grande empresário, ele é especialista em coluna? Eu falei assim, não é especialista em coluna não. Ele falou assim, então ele não tem autoridade para te falar sobre coluna. Perfeito. Só quem viveu o que você está vivendo, só quem já venceu o que você quer vencer, só quem sentou numa mesa que você quer sentar, que estudou para isso, que tem conhecimento para isso, pode te orientar sobre determinado assunto. Exatamente. Então é um grande erro. Hoje nós estamos aqui falando sobre negócio, sobre business, sobre vida, sobre oportunidade, sobre crescimento, sobre pessoas. Espera um pouquinho, eu não tenho nenhuma autoridade para falar para ninguém sobre coluna. Meu negócio é empresa, é pessoas. Então, esse discernimento, esse entendimento que o empresário eu vejo que ele precisa ter, e foi isso que Deus foi me dando a clareza, né, para poder entender que eu não teria essa construção toda dentro de casa, eu não teria essa orientação, esse conselho, eu poderia ser uma boa pessoa com base naquilo que os meus pais me ensinavam, mas se eu quisesse saber, conhecer de negócio, eu precisava andar com quem já tinha chegado lá. E aí eu encontrei um grande parceiro, que foi o cara que me deu a oportunidade dessa empresa que eu trabalhei por mais de 19 anos. Esse cara era uma referência para mim. Ele ainda é uma pessoa que eu gosto, e, enfim, com todos os devaneios, né? Porque você sai para um lado, vai para o outro, você acaba se despreciando o caminho, dispersa, mas ele era um cara que ele já tinha chegado onde eu gostaria de chegar. Eu olhei para ele e falei, eu quero fazer como esse cara faz. Modelou ele. Modelei tanto que chegou uma hora que as pessoas confundiam. O jeito que eu falava era parecido com o dele, o jeito que eu andava, o jeito que eu posicionava. Mas espera aí um pouquinho. Era a única referência que eu tinha. Então, eu acho que o grande game tá nisso. Você não precisa ter tido... a gente precisa abandonar essa história do sentimentalismo, do vitimismo, né? Eu brinco muito com isso, eu vejo hoje pessoas... eu sou negro, sou um cara negro. Isso nunca foi um problema para mim.
Ah, Thiago, você não teve muito... Cara, nunca tive. Se tive, eu não prestei atenção, porque eu tava tão focado no que eu queria, onde eu queria chegar, onde eu queria crescer, que pra mim, qualquer tipo de comentário e coisa passava batido. Comecei a trabalhar cedo, me coloquei cedo, sabia desde cedo o que eu queria fazer. Logo, a minha posição foi, quanto mais focado eu tiver, quanto mais direcionado eu tiver para aquilo que é o meu sonho, o meu projeto, mais chance eu tenho de começar a acessar isso mais cedo. Foi isso que eu vivi. Thiago, e você hoje é um palestrante renomado no Brasil. Hoje são mais de 40 palestras no Brasil e mais de 9 palestras nos Estados Unidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Estados Unidos? Você que está aí do outro lado nos ouvindo, preste atenção nisso. Por que você optou por fazer palestra nos Estados Unidos? É legal isso, porque, na verdade, esses dados são os dados de 2023. Foram mais de 40 no Brasil, mais de 9 nos Estados Unidos. Esse ano eu já fiz 2 palestras nos Estados Unidos, nós estamos em maio. Essa semana eu tenho uma terceira palestra que a gente vai fazer em New Jersey. Esse ano eu já tive em Atlanta, já tive em Orlando e agora faremos também em New Jersey, que é ali, grande Nova York, Filadélfia, aquela região toda ali, né? Próximo de Manhattan também. Eu entendi... Bom, primeiro, por que eu olhei para os Estados Unidos? Eu sempre quis entender por que tanto brasileiro saía daqui para ir morar fora. Até que chega um momento que você começa a entender, cara, é porque lá ganha mais dinheiro, porque lá ganha em dólar, moeda é valorizada. Só que o tempo foi passando, eu falei assim, mas não é só por isso. Não é só por isso. Por que então que o brasileiro ele prospera lá fora? E aí tem uma importância de mentor, você ter mentores, pessoas que você confia e que você alcança. 2020 eu me conectei com o Thiago Brunet, em São Paulo, fiz um evento com ele. Eu lembro quando você foi a primeira vez com o Thiago Brunet. É isso aí, me conectei, gostei muito. E o Thiago, de repente, ele divulgou que estaria indo faria uma palestra em Orlando em janeiro. Eu falei, é a oportunidade ideal, eu quero saber como funciona a cabeça do brasileiro que está prosperando nos Estados Unidos, que não adiantava só ser brasileiro nos Estados Unidos, tinha que estar prosperando. Exatamente. Cara, o que esse cara tá vendo, o que ele tá fazendo, como é que a cabeça dele funciona? Por quê? Eu entendendo a cabeça do brasileiro era a forma mais fácil de eu entender a cabeça do americano. Afinal de contas, ele estava ali e eu conversar com esse cara era tudo mais fácil. Então eu falei, ó, oportunidade. Fui para os Estados Unidos, fui fazer esse evento. Chegando lá nesse evento, eu vi um monte de brasileiro, né? Vários, os maiores nomes do empreendedorismo no Brasil. Paulo Vieira, Brunet, Bruno Avelar, nós tínhamos ali também o Cacá Diniz, uma turma forte, grande, Thiago Negro, Joel J. Só nome de peso. Só nome de peso naquele evento. Eu olhei e falei assim, rapaz, 14 horas de evento. Começou cedo, terminou à noite. E eu comecei a ver, nós tínhamos 1.200 brasileiros empreendedores ali. Era pessoal que trabalhava na construção, na limpeza, advogado, e eu comecei a observar os bastidores, olhar. Eu falei, cara, realmente tem uma coisa diferente. Por quê? Porque ele sai do Brasil, muitas vezes quebrado, muitas vezes endividado, numa situação complicada, e ele zera o CPF. Na hora que ele zera o CPF lá fora, ele tem a oportunidade de começar tudo de novo. Só que tem um detalhe, ele começa de novo com o conhecimento adquirido. Inclusive o conhecimento do que ele quebrou. Entendeu? Exatamente. Então, o que foi negativo aqui serve de base para ele não errar lá. Para ele não errar lá. E aí, aquela história, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Exatamente, os Estados Unidos perfeito. é uma economia propícia para te fazer ganhar muito dinheiro. E aí você pensa assim, não tem a burocracia que tem, abrir uma empresa lá é tudo mais fácil, fechar uma empresa é mais fácil, investir, conseguir crédito, andar de carro zero, carro importado, morar em casa. Cara, é tudo mais fácil. Então o brasileiro que sai daqui sofrendo, ele chega lá com a maioria deles, né, dos que eu conversei, eles foram com $300 no bolso, 500, 700. Ele chega morando num quartinho menor que o nosso estúdio, junto com outras 3, 4 pessoas, famílias. De repente, da noite pro dia, ele começa a trabalhar do jeito que ele nunca trabalhou no Brasil, trabalhando. Se ele é um pouco mais inteligente, se ele já empreendeu aqui, daqui a pouco ele começa a montar a equipe dele. Quando ele começa a montar a equipe, ele para de trabalhar fisicamente. Começa a administrar. Cara, e de repente ele tem uma companhia. E abrir uma companhia lá, você não precisa de muita coisa, você só precisa querer trabalhar. Até porque tem uma demanda reprimida por mão de obra que é gigante. Por isso que 90% das pessoas que saem daqui e vão para os Estados Unidos ou estão na limpeza ou estão na construção civil. E tá ganhando dinheiro quem quer. Bom, então, olhando para isso, eu olhei e falei assim, tem um mercado aqui dentro. De repente, me conectei, comecei a ir mais vezes, me conectei num ambiente que gera conhecimento, que é o ambiente onde você tem muito treinamento, muita mentoria, enfim. Passei a fazer parte de um mastermind onde o Brunet e o Avelar são donos lá nos Estados Unidos. E desse movimento nós começamos a conectar, eu comecei a abrir mentorias, mentorados lá nos Estados Unidos. Em 6 meses eu abri 8 turmas de mentoria junto com o sócio, que é o Paulo Casaques. Da noite pro dia eu estava indo para os Estados Unidos. Eu fui 1, 2, 3 vezes para consumir conteúdo e de lá para cá eu fui já para poder fazer dinheiro. Já comecei a vender mentoria, só que agora vendendo em dólar, colocando 20, 30 pessoas. Melhor dos mundos, né, Thiago? Cara, pagamento na recorrência, porque você recebe. Cara, Estados Unidos você não precisa fazer, não tem muita
muita formalidade, cara. Você fez um compromisso, o cara vai te pagar, você pode ficar tranquilo. Então a coisa começou a girar numa voltagem muito grande. Legal. E eu percebi que dava para ajudar brasileiros. Os problemas que os brasileiros tinham lá eram muito semelhantes aos que ele tem aqui, porque afinal de contas, ele não deixou de ser brasileiro. A mentalidade dele ainda é mentalidade brasileira, agora numa economia que força ele a crescer. E eu descobri que o maior problema do empresário brasileiro que está hoje atuando nos Estados Unidos é, inclusive, a falta de espiritualidade, a carência e saudade dos pais, dos filhos, dos avós, e isso faz com que ele não desempenhe tanto quanto ele poderia, porque, afinal de contas, ele tem uma carência grande. E é o emocional limita ele. E aí onde as igrejas ajudam muito, as instituições religiosas ajudam muito. E aí eu vi a Videira fazer um trabalho em Orlando gigantesco, uma porção de pessoas que eu conheço. Eu vi a própria Lagoinha, eu vi, cara, uma porção de gente. Os nossos eventos são todos dentro de igrejas lá dentro. Então vocês tiveram o ser aqui agora, né? Cara, isso é muito comum. Por quê? Porque o brasileiro, o lugar onde ele recebe apoio é dentro da igreja. É o pastor que cuida, é o pastor que põe pra dentro, é o pastor que traz pra poder conversar, e eu achei muito bacana. O próprio Tiago Nigro falou agora numa palestra que ele teve aqui no SER, né, Seminário dos Empreendedores Radicais 2024, né, ele falou do pastor Napoleão, lá de Orlando, lá dos Estados Unidos, né, que ele ama, né, o pastor Napoleão, que tá lá desenvolvendo o trabalho. Então o próprio Nigro falou isso. Tiago, mas eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que estão te ouvindo, a maioria não te conhece, talvez a maioria ainda não participaram de uma palestra sua, ainda não tiveram a oportunidade de estar pessoalmente com você, porque você não tem noção, mas a Rádio Vinha ela tem um alcance mundial, né? E eu queria que você falasse a diferença entre networking e o relacional. Mas antes de você responder a diferença entre networking e relacional, eu queria que o Josué falasse das participações, né, dos nossos ouvintes, porque hoje nós vamos sortear 2 livros do Tiago, Trilha dos Milhões. Josué, fala aí, quem tá concorrendo? Tem muitas participações aqui, inclusive a Nilva Paixão tá mandando mensagem aqui. Boa tarde, quero ganhar o livro desse gênio do empreendedorismo, rica palavra. Crescer, avançar, passar por debaixo de catraca foi humilhação, mas foi para alavancar em grandes projetos. Tiago, o mestre de grandes conquistas. Tem também aqui o André falando ótimo programa, a Eliane falando programa muito bom, a Delma falando que tem muitas fichas caindo, tem também a Doura Nogueira falando, eu quero esse livro Trilha dos Milhares. Doura, na verdade, não é milhares não, é muito dinheiro, é milhões, é Trilha dos Milhões. É milhares de milhões, Doura, você tá certa, viu? Você tá certinha. Trilha dos Milhões. E se você quer concorrer, se você quer participar também, é só registrar sua participação pelo WhatsApp 629-9997-2005. Vou repetir, 629-9997-2005. Só mandar alguma mensagem lá que você já está concorrendo. Serão 2 ganhadores, cada um de um livro Trilha dos Milhões, do Thiago Kennisley. Isso aí. Antes do Thiago responder a pergunta do Neto, nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Eu queria mandar um beijo pro meu sobrinho Enzo, que tá nos ouvindo lá nos Estados Unidos agora. Um beijo, Enzo. E vamos pra resposta aqui. Qual que é a diferença, Thiago, entre networking e relacional? Bacana. Você sabe que, Neto, então você me dá um gancho pra poder falar uma coisa. Talvez você não me conhece. Você já pode, inclusive, começar a me seguir no Instagram, tá? Eu sou intencional. Como intencional, meu @ é Thiago_Kennisley, tá bom? @Thiago_Kennisley é uma forma que você tem de acompanhar um pouco mais os nossos conteúdos. Mas show de bola. Uma das coisas que eu descobri, Neto, e aí eu fiquei de 2014 a 2021 produzindo conteúdo pra internet. No momento que a gente já se relacionava, já éramos conhecidos. E o grande ponto é que eu nunca tinha conseguido fazer a minha mensagem chegar em mais pessoas, né? E isso me incomodava bastante porque eu me graduei, eu fiz uma pós-graduação, fiz uma graduação em administração, fiz uma pós-graduação em gestão comercial, fui para os Estados Unidos, estudei no MIT, fiz tecnologia, fiz inovação, empreendedorismo, e eu sempre tive um desejo muito grande de compartilhar com as pessoas. Então sempre que eu voltava de algum conteúdo, de algum conhecimento, comecei para a Alemanha muito cedo, participar de feira, de inovação, entender o que acontecia lá no mercado. Eu sempre muito curioso para saber o que lá fora estava fazendo. Porque o que eu ouvia falar era o seguinte: o Brasil é subdesenvolvido, os Estados Unidos e a Europa é desenvolvido. Eu falei, então deixa eu ir para onde é desenvolvido, porque eu quero saber o que esse povo faz para ser desenvolvido. E eu comecei a estudar isso e eu descobri... Bom, mas eu fiquei de 2014 a 2021 replicando coisas, falando de negócio, falando de empreendedorismo, marketing, vendas, inovação, tecnologia, e eu sentia que isso não dava uma liga. Agora, próximo agora de 2022, final de 21, 22, eu retomei uma conversa com uma pessoa que eu conhecia há muitos anos. Ele é um estrategista digital e também um publicitário há mais de 30 anos. O nome dele é Robledo Ferreira.
E eu procurei ele, contei essa história e falei, cara, eu tô precisando fazer essa marca agora começar a gerar remuneração. Porque aqui tem uma chave para você também que nos acompanha, que nos ouve. Fica ligado, olha aí, preste atenção você que tá nos ouvindo. Olha aí, vem um código, vem uma chave aí. Vem uma chave importante. Essa chave, ela diz o seguinte, para você que tem um propósito, é importante ter um propósito, mas um propósito ele precisa ser financiado. E para você cumprir esse propósito, você precisa de dinheiro. Você precisa receber por aquilo que você faz, porque quanto mais próspero você for, mais o seu propósito consegue alcançar o maior número de pessoas. Afinal de contas, eu posso cumprir o meu propósito dando treinamento para os meus empregados dentro da empresa, 5, 6, 7, 10, 20, 30 pessoas, ou eu posso fazer com que esse propósito chegue a milhares, milhões de pessoas. Qual é a forma que eu tenho de fazer isso? Através da internet, através do digital, através da TV, do rádio, de um podcast. Então, para eu estar aqui agora, os meus negócios têm que estar rodando, como o de vocês também. Ou seja, alguém tem que estar comprando, alguém tem que estar pagando, alguém tem que estar gerando. Eu disse para vocês, antes de vir para cá, nós fechamos uma turma com 15 mentorados da África. Por que eu posso... Do outro lado do mundo, do outro continente, vai ter gente te ouvindo e aprendendo, e te modelando. Sem dúvida. E eu poderia fazer isso de graça para eles, e na reunião eu falei isso para eles. Eu fiz um valor um pouco menor, porque sim, tem um propósito de conhecer, de entender. Hoje eu já levo muito pro Brasil e pros Estados Unidos. Eu quero entender o que os irmãos da África vivem, o que eles passam, mas eu também preciso cobrar, por quê? Porque isso tem custo para nós. Thiago, e algo que eu aprendi aqui na Videira é que aquilo que é de graça não é valorizado. Não é valorizado. Não é valorizado. Dá de graça para a pessoa não valoriza. Quando ele paga, ele atribui valor àquilo que ele está pagando. E ele tem um maior empenho, né, uma maior dedicação sobre aquilo que ele está pagando. Ele gera um compromisso, é a parte dele do negócio. E aí o que eu descobri? Eu falei, bom, dentro disso tudo, eu entendi que... eu trouxe esse estrategista, ele virou sócio. Hoje o meu nome tem 3 donos, né? Sou eu, o Robledo Ferreira, eu sou dono de 33% da marca Thiago Kensley. O Robledo Ferreira, dono de outros 33%, e recentemente a Carla comprou os outros 33%. Tem pra vender aí umas cotinhas aí? A Carla, que era comprado quando tava barato. E aqui tem a outra chave. Olha o que você falou. A gente, sim, eu estou abençoando a vida de pessoas, só que tem um porém. Chega um momento que você também precisa reconhecer aonde você chegou, porque isso também, para que outras pessoas que estão chegando, elas reconheçam e elas continuem fazendo com que essa marca, esse business cresça, ele tem também que pagar o preço. Porque tem um preço que está sendo pago por mim desde 2014. Agora, mais recentemente, desde 2022, falando sobre relacional. Então, a Carla entrou comprando, entrou pagando, ela viu a receita que a gente gera, o potencial que nós temos, e hoje ela vai assumir... Visionária, hein? Visionária. Ela falou... E ela ofereceu... Se o Thiago mostrasse antes para nós comprávamos. Eu tô esperando valorizar um pouco mais. Agora ficou muito caro, não vai dar pra comprar mais, não. Só que aí, o que nós descobrimos a partir dessa estrategista? Que eu era muito bom de network. Eu era muito bom de relacionamento. A gente foi fazer uma avaliação na minha carreira, né, na minha vida pregressa como funcionário, executivo, CLT, e você falou sobre isso aqui hoje. Cara, nós estamos juntos há mais de 20 anos, a primeira oportunidade que eu tive, nós viramos sócios. Exatamente. Por quê? Porque eu sempre fui intencional. Então é muito claro que eu era um cara bom de networking, mas o meu network era um pouco diferente. Eu era intencional. E esse intencional, por quê? Porque eu conseguia fazer com que as pessoas que eu me conectava fizessem negócio comigo. Fato, hoje, mais de 30 sócios, quando você soma esses projetos todos. Então, o entendimento foi, cara, você é bom de network, mas melhor do que network, você é intencional. Foi uma vai direto ao ponto. Você é aquele cara que... Cara, e aquela história, você serve, você ajuda, você entrega, mas tem sempre uma intenção. E aí eu comecei, cara, mas eu sou um cara de segundas intenções? Ele falou, não é de segundas intenções, é intencional. O intencional é aquele que serve e ele tem a intenção de servir. É de primeiras intenções mesmo. Cara, e ele é o seguinte, ele não é interesseiro, ele é interessado. Então, quanto mais interessado eu sou no seu negócio, mais eu quero te servir. Quanto mais eu te sirvo, mais eu alimento no seu subconsciente um sentimento de reciprocidade por aquilo que eu tô fazendo por você. E você quer naturalmente me devolver de alguma forma. E aí nós criamos um método relacional. O método relacional, ele tem 5 passos. Ele tem, cara, é 35 Thiago, não dias. Conta não. Os 5 passos não conta não. Não. Deixa pros ouvintes que estão nos ouvindo, Thiago. Ir lá pesquisar. Vai lá, nós temos um evento agora. Até queria divulgar o nosso evento agora, dia 8 de junho. Se você quiser participar, né? Thiago vai falar agora do evento, vai dar aí, né, aonde você vai se inscrever. Perfeito. Nosso evento dia 8 de junho no Hotel K, ali próximo ao Flamboyant, aqui em Goiânia. Só para empresário cristão. Só para empresário cristão. O tema do nosso evento é Ore e Trabalhe. Achei tão bom, Thiago, sabe? A ordem que você colocou nisso, que você é intencional mesmo, viu? Intencional. Intencional. Ore e trabalhe. Sabe por quê?
não adianta trabalhar Sem se oração. você não orar. É isso aí. Quando você ora, você trabalha, mas você trabalha até menos. É isso aí, perfeito, Né? perfeito. Então não conta os 5 passos do relacional. Vamos não. pro Hora e Trabalho e descobre lá. Você que tá nos ouvindo aí, vai pro Hora e Trabalho, o Thiago vai palestrar lá e vai contar esses 5 passos pra nós lá. Então fica aí, Thiago, como é que ele faz pra se inscrever? Vamos lá, Hora e Trabalho. Se você entrar agora no meu, você pode horaetrabalho.com.br, você vai ter lá. Mas se você entrar no meu Instagram e daqui a pouco vai ter no do Neto também, tem lá. E aí eu fiz uma coisa, Neto, que eu pedi a permissão para você hoje e os nossos ouvintes aqui da Videira vai poder também, a partir dessa ajuda, a partir de participar conosco, parte dessa renda vem também para a Igreja Videira. Na verdade, toda a renda do evento será dividida para instituições, que são Thiago? São igrejas religiosas credenciadas. Nós vamos credenciar lá várias instituições. E dentre elas a Igreja Videira, eu faço parte da Igreja Videira, o Danilo também faz, o Josué também faz, o Paulo não sei. O Paulo já não sabe. meio desviado, né? Mas olha, Thiago, vamos conversar. é só uma brincadeira. Pastor Arlan, o senhor tem que orar mais pelo Neto. Vamos converter. É só uma Um brincadeira, julgamento. mas assim, gente, e outra coisa, nós também vamos palestrar. Eu vou palestrar e o Paulo também vai palestrar. Pela primeira vez, o Paulo também vai palestrar. É isso aí, vamos palestrar, vamos levar uma palavra de conforto e também de orientação. Porque qual era o desejo desse movimento, né? Existem muitos movimentos ligados a empreendedores, só que ele está sempre ligado a uma igreja específica. Por exemplo, vocês tiveram o Ser aqui, aí você vai numa outra igreja, tem outra. E eu olhei e eu pensei o seguinte, qual é a forma que nós temos de pegar aqueles empreendedores que muitas vezes até se dizem cristãos, mas não estão ligados a nenhum desses movimentos e eles virem receber de pessoas de mercado, né? A Márcia Queiroz, que é também CEO da Festa Escova, que é também aqui da Videira, tá? Ela Exatamente, é irmã nossa também, aqui, pessoa abençoada, Michele e a Márcia. Um abraço para elas, pessoas de sucesso. Também vai Festa estar conosco. Festa Escova, o Neto vai estar conosco. Nossa convidada para estar conosco no Hipercast. E eu já avisei em pra breve ela. vou trazê-las aqui. Ela já tá convocada. Isso, não, ela já aceitou o convite, nós já só vamos marcar, afinar com ela a data. É isso aí. Mas eu quero que ela e a Michelle venham aqui para compartilhar a história delas. A Festa Escova é um sucesso no Brasil. Se você acessar então o story do Neto, o meu story dos meninos aqui, todos eles já estão marcados. Lá tem um cupom escrito Igreja Videira. Com esse cupom você vai também ajudar toda a renda do evento, 100% da renda, como o Neto disse, são para igrejas e parte dessa renda também vem para a Videira. Tiago, isso vai mudar a vida da Videira? Não, mas isso, o que nós queremos dizer é o seguinte, nós somos pessoas que servem primeiro. Não fazia sentido eu criar um evento, a gente criar um evento para empresário cristão e o dinheiro ficar para nós. O dinheiro tem que vir para as comunidades, para as igrejas que ajudam esses empresários a encontrar o caminho. Não, né? e essas igrejas hoje, Thiago, estão todas envolvidas como a Igreja Videira. A Edna Barbosa está aqui nos estúdios aqui, que está anunciando, né? Sempre aí a Igreja Videira está numa campanha de arrecadação, né, Edna, de donativos, de alimentos, de água, de cobertor, para enviar para o Rio Grande do Sul. Então, da mesma forma que a igreja vai receber, né, essa contribuição, ela está repassando isso, né, hoje para o Rio Grande do Sul. Tiago, mas nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria falar para você, queria perguntar para você, né, você que está falando do relacional, como que você transforma essa conexão, esse networking em negócios? Como que você ensina os nossos ouvintes, você, nosso ouvinte que está nos ouvindo agora nesse momento, talvez você seja como o Tiago, que tem muito network, muito relacionado, né? O Danilo, eu costumo dizer que o Danilo, não tem ninguém que tem network igual o Danilo, né, Paulinho? Conhece todo mundo. Não, eu perguntei para ele hoje, Tiago, a gente subiu na escada hoje, lá da edição do refeitório, subi na escada e perguntei, Danilo, você ficou nesse final de semana, você ficou na casa dele? Porque o Danilo é disputado. Todo final de semana é um convite. Tá A agenda é cheia, gente chamando, vamos ali, vamos. Entendeu? O Danilo é muito querido no meio, né? Mas assim como o Danilo, muita gente às vezes é querido, tem muito network, mas não transforma, né, esse relacionamento em dinheiro. Como fazer isso, Thiago? Em resultado financeiro? Intencionalidade é tudo. O que acontece é o seguinte, as pessoas, existem hoje muitos mentores, palestrantes e pessoas falando sobre network. As pessoas te ensinam a conectar, fala pra você chega num evento, troca cartão, conversa, pega o WhatsApp, pega o Instagram e tal. As pessoas, elas ensinam você a pegar o contato, mas elas não te ensinam o que você faz depois que você pega esse contato. Então, depois que você pega o contato, você precisa começar a servir esses empresários. Você precisa começar a ajudar esses empresários. E quanto mais você serve esses empresários, mais esses empresários querem fazer negócio com você. Então, para você transformar contato em contrato, você precisa inserir o R do relacional. E o R é exatamente essa coisa de eu sirvo, quanto mais eu te sirvo, mais você também quer estar comigo, mais você também quer fazer negócio comigo, mais você também quer estar no meu dia a dia. Então, transformar networking, que é cartão, em contrato, basta você começar a servir essa pessoa. Tem uma regrinha, que são os 5 passos. Se você quer conhecer, vá no Hora e Trabalho, você vai nos ouvir falando sobre isso e ainda vai ajudar a Videira também, deixando uma participação para a Videira. É isso aí, gente, olha...
Muito bom o nosso bate-papo com o Thiago. Nós estamos na reta final. O Josué agora vai estar lendo mais algumas participações. E vamos fazer o sorteio também do livro, né? Dos 2 livros, A Trilha dos Milhões, do Thiago Kennisley. Isso, nós já sorteamos aqui, já temos 2 ganhadores do livro Trilha dos Milhões. Vai ser, deixa eu pegar aqui os nomes, é Nilva Paixão. Uau. Nilva, nós vamos deixar aqui na Rádio Vinha, tá? O seu livro autografado, o Thiago já vai autografar pra gente. Nilva Paixão. E o William da Silva Ribeiro. O William também ganhou outro livro, nós vamos deixar aqui na rádio também, pra poder você buscar. Se você quer seguir, Thiago, o pessoal tá perguntando qual que é o seu Instagram. Uau, algumas pessoas perguntaram aqui. Por favor, @Thiago, Thiago não tem H, Thiago, _ o último nome eu vou dar uma soletrada aí pra você que é difícil mesmo. KENISKLEY. Thiago Kennisley. Se você escrever relacional também vai dar certo, tá bom? Fechado. Ó, já estamos aqui com os dados, o Josué já me passou, eu já vou deixar assinadinho, né, Ju? Fechou, nós vamos deixar aqui na Vinha, na portaria da Rádio Vinha, pra você vir buscar os livros. É a Nilva Paixão e o William. É isso aí, gente. Nós estamos caminhando pro final. Olha, o programa hoje voou. O programa hoje voou. Foi muito bom ter o Thiago aqui. Vou deixar para ele falar rapidamente as considerações finais dele. Josué, suas considerações finais. Danilo e Paulo. Queria agradecer mais uma vez, Thiago. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter você aqui. Nós te esperamos para mais um programa. Tem papo demais aqui. Daria pra gente fazer pelo menos uns 3 seguidos aí. Vamos pegar um dia inteiro, fazer uma imersão, né? Vamos fazer aqui. Uma imersão online. Amém. Obrigado, Thiago. Quero aqui externar a minha gratidão a você, né, por ter recebido o convite. Isso é uma benção, viu? Tem o Luiz Aguiar, lá, vizinho seu lá do Madrid. Uau. E falou assim, não conheço o Thiago, mas é uma benção, viu? Um abraço pra você, Luiz. Obrigado por ter vindo, viu, Thiago? Obrigado, Luiz. Obrigado, Danilo. Rapaz, o programa voou, né? Mas que beleza, né? Thiago, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui. Você é um cara, assim, fora da média. Eu gosto de falar pros meninos que você realmente se encaixou nesse tema do relacional. Porque eu não conheço uma pessoa com tamanho networking e com capacidade de né, atrair outras pessoas e criar relacionamento. Foi um prazer estar com você aqui, você que é nosso sócio, nosso irmão. Muito obrigado e tamo junto, estaremos lá no Hora e Trabalho. Hora e Trabalho, dia 8 de junho. Pelo incentivo aqui desses caras, eu vou acabar palestrando lá. Então, isso aí. Vai ter que falar. Né, vai ser o jeito. Ô, Paulo, e o melhor do Thiago é que, além de estudo, né, palestrante, né, mentor, né, de muitas pessoas, e ainda dá moral pra nós, né? É verdade, ainda dá moral pra nós. né? Réis mortais. Glória a Deus pela sua vida, Thiago, obrigado. Tenho certeza que os nossos ouvintes foram enriquecidos hoje, estão nos agradecendo aqui, né, pelos meios aqui. Dá a sua consideração final. Só vai agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E eu tenho convicção que o relacional ele veio para selar tudo que ele sonhou, tudo que ele planejou. Tem um amigo nosso que diz o seguinte: olha, tudo aquilo que você tem hoje já existia no céu, só que depende de você ir lá e acessar, né? Então hoje eu tenho tido a graça de acessar coisas que Deus sonhou para mim, e eu espero que você também que está nos ouvindo, está nos acompanhando, possa acessar tudo aquilo que Deus sonhou para você, para seus negócios, sua família, sua empresa. Muito obrigado, Deus abençoe. É isso aí, ficamos por aqui. Eu espero você toda segunda-feira às 17 horas aqui na Vinha FM. Um abraço a todos os nossos ouvintes.